Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Acharam? Diz assim: O Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então, a tribo de Israel são 12 chefes. Então, Moisés ele recebe a orientação para mandar 12 chefes para espiar a terra. Ok até aqui? Amém? Versículo de número 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se é nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. E aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Até aqui, não feche a Bíblia que nós iremos conversar mais alguns versículos e adentraremos também ao capítulo 14. Vamos orar? Pai, louvado e engrandecido seja o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. A palavra do Senhor é revelada ao nosso coração. E eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e tomo as palavras de João Batista, que eu diminua, para que o Senhor cresça com toda a autoridade, com todo o poder, tudo aquilo que eu esbocei, que seja agora conduzido através do teu Espírito, e que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Fé e medo são duas coisas que podem alavancar as decisões que tomamos ou que podem suprimir aquilo que nós iríamos fazer e não conseguiremos mais. Aqui no texto lido, nós vamos perceber que Deus ele dá uma orientação a Moisés e a orientação era para que esses 12 homens, chefes de cada tribo, subissem à terra de Canaã para poderem espiar a terra de Canaã. Eles estavam acampados do lado de cá, do Rio Jordão. Eles estavam ali no deserto de Parã, aonde eles só tinham uma missão. Deus só tinha dado a eles uma missão. Olha só o versículo 2 novamente, vou ler para vocês, ó. Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, sendo a cada qual chefe entre eles. Aí ele vai dizer que subam e olhem a terra. Veja como ela é. Espiem a terra. Trazem um relatório da terra. Veja se a terra é boa ou a terra é ruim. Eles caminharam 40 dias. 40 dias eles caminharam, eles averiguaram como era a terra, se a terra era fértil ou era estéril, se os homens que ali viviam eram homens fortes ou eram homens fracos. E depois de 40 dias, então, ele traz assim aquilo do qual eles tinham averiguado. E é interessante que depois que eles andaram esses 40 dias, 10 chefes das tribos trouxeram um relatório desanimador. E apenas 2, Josué e Caleb, eles estavam motivados para conquistar aquela terra. A verdade é que a nação de Israel ainda, neste contexto ainda, havia já caminhado quase 40 anos, eles já estavam já no percurso do fim da caminhada deles. Não tem uma exatidão de se faltava 2, 3, 4 anos para completar os 40 anos que já estavam determinados por Deus, porque Deus já tinha dito a eles:
vocês caminhariam 40 dias, mas por causa da blasfêmia de vocês, vocês caminharão 40 anos. Então eles já estavam no fim, eles já estavam no deserto de Parã, só faltava atravessar ali o mar e poder alcançar a terra. Eles estavam tão perto da terra sonhada. Eles estavam tão perto de conquistar a terra prometida. Na verdade, agora eles estavam dentro da terra prometida. Quantas vezes na nossa caminhada como cristão, Deus ele tem uma promessa para nós, seja por agora ou seja promessas anteriores lá no passado. E com a caminhada pelo deserto, nós vamos vendo que as coisas não estão acontecendo. Mas Deus ele é aquele que ele não esquece da promessa dele. Ele é aquele que cumpre as suas promessas. E no tempo determinado por ele, no kairós de Deus, ele então envia aqueles homens que tinha apenas uma posição: espiem a terra, não façam mais nada. Olhem aqueles homens, se eles são fortes, se eles são fracos, se a terra é boa ou se a terra é estéril, e voltem e tragam-me o relatório. Era só isso que era para eles fazer. Mas durante esses 40 dias, alguma coisa aconteceu com 10 homens, chefes da nação de Israel. Alguma coisa começou a dominar o coração desses 10 homens. Alguma coisa começou a desmotivar o coração desses 10 homens. E eles perderam o brio de querer conquistar agora a terra prometida. E o que acontecera para que eles pudessem perder então esse brio, essa motivação que eles estavam no início? O medo. Quantas vezes nós começamos as coisas na nossa vida e nós não vamos adiante porque nós somos possuídos pelo medo. O medo de dar errado. O medo de enfrentar o desconhecido. O medo de não poder conquistar aquilo que eu sonhava e tornar uma pessoa totalmente frustrada. E é interessante que o medo é algo normal que existe dentro de nós. O medo, como qualquer mecanismo de defesa, ele nos defende do perigo. Porém, o medo ele é uma reação do alerta que ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Todavia, o medo, em alguns casos, pode nos paralisar. Como mecanismo de defesa, ele vai nos alertar que aquilo lá é perigoso. Mas como mesmo mecanismo de defesa, ele também vai nos alertar que nós não podemos alcançar, nós não podemos obter, nós não podemos lutar. E foram isso que esses homens fizeram. Paralisou. 10 homens paralisados diante do medo. Como que estão os teus sonhos? Como que está a tua vida? Como que estão os teus projetos? Sabido que nós temos vivido um mundo estranho, sabido que nós temos vivido um Brasil estranho, um Brasil que às vezes está bem e daqui a pouco já desanda novamente. Mas mesmo assim, como você tem se arriscado ou se tem arriscado? Ah, eu não posso arriscar porque eu não sei, o Brasil está indeciso. Mas você vai crer mais naquilo que o Brasil ou o presidente tem para te oferecer ou naquilo que Deus tem para te oferecer?
Os maiores milionários, bilionários, eles venceram em momentos de crise. Momentos de crise são separados os homens das crianças. É no momento de crise que Deus levanta homens para poder vencer a crise que se instalou. Mas é no momento de crise que Deus mostra quem realmente são as crianças que não estão preparados para vencer as crises que se instaurou. Então hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse medo com que esses 10 homens perderam a promessa. Eles perderam a promessa. Eles caminharam, vamos aí fazer uma cogitação, eles caminharam praticamente 35 anos, faltava 5 anos somente para eles conquistarem a terra e ali ter a paz que o Senhor tinha prometido para eles. E o Senhor então deu a eles a chance de adentrarem a terra prometida, ver aquele fruto, ver como que era bom, que a terra realmente manava leite e mel. Mas mesmo assim, dentro da terra prometida, preste bem atenção nisso, mesmo assim, dentro da terra prometida, esses homens tiveram medo. Talvez você está dentro do sonho, talvez você está ou já abriu uma empresa, talvez você está querendo realizar algo e talvez já planejou tudo, mas tem alguma coisa lhe bloqueando, tem alguma coisa lhe paralisando. E eu quero lhe dizer que esta coisa chama-se medo. O medo de não dar certo. O medo do que as pessoas irão pensar a meu respeito. O medo de não vencer. Infelizmente, esse medo propiciou a esses 10 homens a perda da promessa. E eu gostaria, no nome de Jesus, que o medo não paralisasse você, mas que ele fosse, sim, um combustível a mais para você vencer o seu medo e se tornar uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Mas antes, nós veremos que o medo fez algumas coisas com esses 10 homens. Primeiro, o medo fez com que esses homens perdessem a fé diante daquilo que eles viriam a enfrentar. O medo, ele faz com que nós percamos a fé, percamos a esperança, percamos a crença diante daquilo que nós estaremos enfrentando. Olha só o que diz o versículo de número 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: Olha, nós fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela, mas, olha só o versículo 28. O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Quantas vezes Deus nos deu uma promessa, quantas vezes nós adentramos a terra prometida, quantas vezes nós pisamos na terra prometida que Deus tem para a nossa vida, mas apenas uma fagulha de problema, nós retrocedemos, nós voltamos. Por quê? Porque nós pegamos e acreditamos mais nos problemas, mais nas situações, mais nas coisas desfavoráveis do que no poder do nosso Deus que já nos garantiu a vitória. Quanto de nós já até adentramos a promessa, mas não prosseguimos com a promessa, porque nós perdemos a fé em Deus, porque nós perdemos a esperança no Senhor, porque nós perdemos a crença que aquele que fez continuará fazendo na nossa vida e ele não mudou. Se ele prometeu alguma coisa para você, não perca a fé diante dos problemas, não perca a fé diante das situações desfavoráveis que têm acontecido contra a tua vida. Vença o medo. Amém? A segunda coisa que o medo fez com esses 10 homens,
eles se inferiorizaram e exaltaram o inimigo. Houve um complexo grande de inferioridade e uma exaltação do inimigo. Olha só o que diz o versículo de número 31. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Porque é mais forte do que nós. Eles entraram num complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo. Eles são mais fortes. Eles esqueceram do Deus que eles serviam. Eles esqueceram do Deus que tirou eles do Egito. Eles se esqueceram do Deus que abriu o mar vermelho. Eles esqueceram do Deus que propiciou a ele o maná. Eles se esqueceram do poder do Deus que deu muitas vitórias diante da guerra que eles não podiam vencer. E o versículo de número 33 vai selar ainda mais. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles estão simplesmente dizendo assim: eles vão nos devorar, eles vão acabar com a nossa vida. E é assim que o medo faz com nós, conosco, melhor dizendo. É assim que o medo tem feito. O medo tem feito eu perder a fé em Deus. O medo tem feito eu entrar num complexo de inferioridade dizendo: eu não posso, eu não vou conseguir. Tem pessoa que é mais inteligente do que eu, tem pessoa que está à frente do que eu. E o medo começa a tratar de um assunto muito sério. Você começa a falar do que é bênção de Deus. Você começa a falar da promessa que Deus deu para a tua vida. Até então, ela era a bênção para você. Até então, ela era a melhor coisa que tinha acontecido na tua vida. Mas, devido aos empecilhos, devido às lutas, devido às batalhas, você agora começa a blasfemar. Você começa agora a falar mal daquilo que até então era a bênção na tua vida. E olha só o que diz o versículo de número 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Como nós iremos à frente, como nós podemos vencer se nós estamos desacreditando do poder do nosso Deus? Como nós podemos vencer se o medo tem dominado o meu coração e eu tenho exaltado mais o inimigo do que olhado para dentro de mim e dito: eu posso, eu consigo, porque o Senhor é comigo? Como nós podemos vencer se nós começamos a falar mal daquilo que o Senhor tem propiciado para nós, da bênção que o Senhor tem dado para nós? O Senhor tem te abençoado, o Senhor tem guardado a tua casa, o Senhor tem guardado a tua família, mas às vezes algumas coisas começam a dar errado. E o medo instaurado dentro de uma casa, ele começa a burlar a nossa mente. E o inimigo, aproveitando dessa situação, ele diz: aonde está o seu Deus? Olha a situação que você está vivendo. O Deus que te livrara, o Deus que te curara, o Deus que fizera tanta coisa por você, aonde Ele está? Ele esqueceu de você agora. E a segunda coisa, eles falaram assim: nós não podemos, eles são maiores do que nós. Você que é jovem, está querendo cursar uma faculdade, está querendo ter um serviço melhor,
fazer um concurso, mas o seu coração está temeroso, está com medo, eu digo para você: vença o teu medo, porque existe alguém maior que o medo, existe o Senhor que te capacita, existe o Senhor que abre portas aonde não existe, existe o Senhor que faz coisas, existe o Senhor que faz meninos sentar com reis, existe o Senhor grandioso e poderoso, existe o Senhor que exalta aquele que é humilhado, e existe o Senhor que abate aquele que é exaltado. Existe um Deus poderoso sobre a tua vida, mas o medo tem paralisado você e tem feito você retroceder diante das batalhas que você tem passado, que você tem vivido. Existem coisas maiores de Deus para você, existem coisas grandiosas para acontecerem na tua vida, na tua casa, na tua família, mas você está com medo de enfrentar essa luta. Hoje é dia de nós vencermos o medo e dar um basta para esse medo e dizer: há um Deus Todo-Poderoso comigo. Ou você vai continuar com esse medo alojado na sua vida? Você vai continuar com esse medo dizendo: Deus não pode fazer mais, Ele pode. Eu não tenho capacidade ou capacitação, eu tenho, eu posso. Desde que você estudou também, né, irmãos? Não vamos aí, o Espírito Santo vai revelar tudo se você não estudou. Oxalá, né? Tenha misericórdia. Mas se você estudou e talvez na hora da prova você fica com medo, fala: Senhor, eu ralei, eu estudei, mas às vezes não consigo lembrar. Ajuda-me, contribua. E eu creio que Deus vai fazer. Amém? Então não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo fazer você perder a fé em Cristo. Não deixe o medo começar a criar inferiorização no seu coração, a exaltar o inimigo, dizer que o inimigo é maior que você. O inimigo ele não é maior que você. Você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, você tem o sangue de Jesus, você é maior. E não fale mal daquilo que Deus está querendo oferecer para você. E, contrapondo tudo isso, nós veremos o que a fé proporcionou para dois homens chamados Josué e Calebe, porque eles creram na conquista da terra prometida. O medo, ele nos afasta. O medo, ele nos desmotiva. O medo, ele nos faz com que nós não cremos, com que nós achemos assim que nós não somos tão merecedores ou importante, e o medo faz com que eu falo mal do Senhor, mas a fé não. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Você precisa ter fé. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho convicção que o meu Deus vai abrir essa porta. Eu não estou vendo nada, mas pela fé eu já estou vendo o meu milagre acontecendo. Eu já estou vendo alguma coisa acontecendo. Eu já estou vendo os céus abrir sobre a minha vida. Amém? Então, a fé trouxe força para Josué e Calebe lutar e trazer motivação para poder continuar. Olha só o versículo 30, ainda dentro do capítulo 13. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. 10 dizia: não podemos. Josué e Calebe dizia: nós podemos. 10 dizia: nós não vamos conseguir. Josué e Calebe dizia: nós vamos conseguir. 10 dizia: o Deus se afastou de nós. Josué e Calebe diz: Deus está conosco. Vamos subir, nós vamos conquistar. Deus vai nos dar a vitória. 10 dizia: não vai dar certo, mas 2, cheio de fé, cheio de coragem, ele contagiou
todo o coração e disse: vai dar certo. E eu quero contagiar o teu coração nessa noite, a não desanimar, a não descrer do Senhor e crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais por você. O Senhor te trouxe hoje aqui, minha irmã, meu irmão, para dizer para você que você está querendo alguma coisa, que você está sonhando com alguma coisa, mas o medo está te paralisando, o medo está bloqueando, o inimigo, ele tem soprado na sua cabeça que você não vai conseguir, que não adianta orar, que não adianta mais buscar, mas pela autoridade que há no nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite, se você colocar a fé naquele Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nosso Senhor, coisas grandiosas começarão a acontecer na tua vida. Prepare, porque você desfrutará o maná, o leite, você desfrutará a promessa do Senhor sobre a tua vida. Mas você precisa crer. Segunda coisa que a fé fez com Josué e Calebe, os fez ver o que era bom, não importando com o perigo. Olha só o que diz, agora capítulo 14, por gentileza, versículo de número 6. Versículo de número 6 vai dizer assim: E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Quando você não tem os olhos do Senhor, o Senhor te introduz à terra e você diz assim: Não é para mim, eu não consigo. Mas quando você tem fé e coragem, o Senhor te introduz na mesma terra e você fala: essa terra é minha, é muito boa, eu posso, eu vou conseguir. É para mim que o Senhor abriu a porta, é para mim que o Senhor me deu. Não importa qual seja o levante do inimigo, maior é aquele que luta comigo, maior é o Senhor que me garante a vitória. Ah, meu irmão, o Senhor tem te colocado em cada lugar. O Senhor tem levantado tantas coisas para você. Porque você está retrocedendo? Porque você está com medo de avançar? Porque você parou no tempo? Porque você não quer mais sonhar? Ele sabe que você está frustrado. Ele sabe que você está triste. Ele sabe que ainda não aconteceu nada. Mas se você deixar o medo daqueles 10 homens te contaminarem, você vai perder a fé no único que tem o poder para abrir porta para a tua vida. Você vai começar a dizer assim: "Eu não posso, eu não consigo, não é para mim". Larga a mão disso, em nome de Jesus. Se o Senhor te colocou em algum lugar, pise nessa terra e diga: "Esse lugar é para mim". E se você não querer ficar nesse lugar, trate esse lugar como o melhor, como um servo, para que o Senhor possa preparar um lugar melhor para você depois. E a terceira coisa, o que que esses homens cheios de fé fizeram? A fé traz confiança da vitória. Olha só o que diz o versículo de número 8, capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi.
Uns diziam assim: somos gafanhotos, e eles irão me devorar. E Josué e Caleb diziam assim: eles são como pão, que nós iremos comer e iremos conquistar a terra prometida. Como que está a tua visão? Você pode ter uma visão de medo ou uma cosmovisão de fé, se projetando, se alçando lá na frente, dizendo: agora talvez não está dando certo, mas vai dar, Senhor. Sabe por que vai dar? Se o Senhor se agradar de mim, Ele dará a terra prometida. Se o Senhor se agradar de ti, a porta vai se abrir. Mas o que eu tenho para fazer para o Senhor se agradar de mim? Creia no impossível. Creia na oportunidade que surgiu para você. Ore ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, tem gente melhor do que eu, mas não foi por acaso que o Senhor me colocou aqui. Não foi por acaso que eu formei. Não foi por acaso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda na minha limitação. Me ajuda no meu medo. Me ajuda a vencer o meu medo que tem me paralisado. Eu tenho perdido tantas oportunidades. Eu tenho perdido tantas bênçãos. Porque chega no meio do caminho, as lutas se levantam e eu desisto. Sabe por que se levanta? É porque quanto mais perto você está chegando da bênção, mais o inimigo vai querer te confrontar para lhe desanimar. Quanto mais perto você está da realização, mais perto o inimigo vai levantar pessoas, não se assuste, de dentro da sua casa dizendo para você: para com isso. Isso não é para você. E eu quero ser boca de Deus hoje sobre essa igreja. Se você entendeu o que foi pregado sobre esse altar, e você está disposto a vencer o medo, que não é fácil, com a crença que há em Cristo Jesus, por um ato de fé, por um ato de coragem, de motivação, seja o que for que você estiver enfrentando, vença o medo com a fé. Você pode, você consegue, você tem fé. E aqui não é palavra de coach, é uma palavra verdadeira do Senhor. Você pode, você consegue, tenha fé. Diga para 2, 3 pessoas que estão do seu lado: você pode, você consegue, tenha fé.